Epílogo no Guia Devocional do Livro de Atos dos Apóstolos. Qual o papel da Igreja Ocidental no mundo pós-moderno? A trama central do livro de Atos é a propagação do Evangelho conduzida pelo Espírito Santo, com consequente expansão da Igreja que saiu da Palestina em direção ao coração do Império Romano. Ao longo de minhas reflexões neste livro, encontrei homens e mulheres que levaram sua fé às últimas consequências, não poupando esforços, renúncias e resignação ao sofrimento, quando o assunto era pregar sobre Jesus Cristo. De fato, essas pessoas passaram a viver suas vidas em prol do Cristo que as salvara, mesmo diante das perseguições que ocorriam. A oposição que experimentaram não foi capaz de sufocar o movimento religioso de que faziam parte, mas, contrariamente, resultou em seu amplo crescimento, a ponto de Tertuliano de Cartago proferir com propriedade que o sangue dos mártires é a semente da Igreja. Há um triste e alarmante contraste entre esta igreja primitiva e aquilo que chamamos de igreja no contexto ocidental pós-moderno. Em sua obra Para Onde Caminha a Igreja, Hernandes Dias Lopes é certeiro em seu diagnóstico. No Brasil, há templos lotados de pessoas vazias. Há uma corrida desesperada atrás de milagres e não em busca do pão que não perece. Há uma propaganda enganosa de coisas sobrenaturais feita por marqueteiros da fé, espertalhões movidos pelo combustível da ganância, que arrastam multidões para templos religiosos, mas não para o evangelho da graça. Mas o problema não está somente nas igrejas midiáticas. No mesmo livro, o autor assim continua sua análise. Por outro lado, muitas igrejas históricas caíram nas malhas do liberalismo teológico. A relativização da verdade gesta a imoralidade. Igrejas que se rendem ao liberalismo teológico acabam capitulando ao descalabro moral. A este respeito, Gordon Clark observa: o crente no começo do século XXI é confrontado pelo seguinte consenso cultural esmagador, às vezes declarado de modo explícito, mas quase sempre de forma implícita: o homem não sabe, nem pode saber nada da verdade. Como resultado da falta de norte da verdade do Evangelho, há um intenso sincretismo em nossos cultos e práticas rotineiras, os quais passaram a ser centrados no ser humano e não em Deus. Igreja deixou de ser um estilo de vida para ser uma caixinha do sagrado que eu abro no final de semana. Isso cria uma inevitável dicotomia, gerando indivíduos que se comportam de determinada maneira durante a semana e de outro modo totalmente oposto nas reuniões religiosas. Conduta que constitui, em última análise, um ateísmo prático. Igreja deixou de ser sinônimo de renúncia, tornando-se algo voltado para meu bem-estar. Não há senso de pertencimento neste modo de pensar. Se a pregação não me agrada ou se o louvor ou os efeitos especiais são melhores em outra igreja, eu simplesmente deixo aquela que frequentava e passo a comparecer aos encontros do novo local. Este comportamento faz surgir uma geração inteira daquilo que C.S. Lewis chamou de degustadores de igrejas. Igreja deixou de ser uma luta ferrenha pela unidade e passou a ser um antro de divisões malignas. Falsos profetas e apóstolos levantam suas próprias placas, geralmente com enfoque na satânica teologia da prosperidade. Dentro das denominações históricas, eruditos batem no peito para gloriar-se de seu conhecimento bíblico, fechando-se em clubes religiosos que alijam os incrédulos. Assim procedendo, fogem do mundo, em vez de serem uma contracultura em seu seio. Há ainda os que levantam bandeiras paralelas ao invés de dar enfoque total a Jesus Cristo e ao discipulado, preferindo usar a igreja como palanque político, palco para discussões teológicas periféricas ou para satisfazer seu próprio ego, e desse modo cedem às artimanhas do diabo de perder tempo com distrações, quando a tarefa de propagar o evangelho devia ser urgente. Boa parte dos ditos cristãos no mundo ocidental nem sabe o que está fazendo nas reuniões de suas igrejas. Há um analfabetismo bíblico estarrecedor que vai desde o completo desconhecimento dos fundamentos da fé até uma conveniente aplicação aleatória de textos bíblicos, como quem consulta o horóscopo. A indiferença ao agir do Espírito Santo hoje torna em seus corações a segunda vinda de Cristo uma remota possibilidade, cada vez mais perto de cumprir a profecia do apóstolo Pedro. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Precisamos vestir a camisa e fazer com que a unidade na diversidade seja o foco de nossas igrejas. Necessitamos urgentemente resgatar nosso senso missional, de maneira a sermos luz nas trevas. Urge que adotemos com a propagação do Evangelho o mesmo planejamento estratégico que temos em nossos projetos pessoais. Antes que tudo isso aconteça, entretanto, devemos diariamente converter nossa visão aos princípios e valores do Reino de Deus.
entendendo que, como cristãos, já vivemos sob o governo invisível do Rei Jesus. Talvez precisemos parar com o frisson pós-moderno de buscar novidades e relembrar sempre da mesma história de redenção, até que ela esteja entranhada em nossa existência. Ou será que nossos corações estão irremediavelmente endurecidos ao ponto de tal história não surtir mais efeito em nós? Será preciso que Deus faça recrudescer perseguições e adversidades para despertar novamente a fé da Igreja Ocidental? Ou, mais triste ainda, será que Jesus indiferentemente já nos vomitou de sua boca? Que o rigor destas palavras desperte seu coração para a realidade da verdadeira Igreja, por quem o Senhor Jesus se entregou em morte horrenda. É meu mais profundo desejo. Felipe Martins de Oliveira.